Olá pessoal, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Nós vamos começar a aula de ajustamento linear e casos particulares de ajustamento não linear, utilizando o método de mínimos quadrados. Bom, a gente utiliza ajustamento basicamente quando a gente quer encontrar relações entre variáveis medidas experimentalmente, né? Então, x e f de x, medidas experimentalmente, a gente quer achar uma relação entre elas, né? Então, a gente vai propor um modelo matemático, uma função matemática que modela essa relação de comportamento entre esses dados experimentais. E, basicamente, porque a gente quer estudar esse comportamento fora da região onde a gente tem dados. Então, aqui é um exemplo onde eu tenho as variáveis x e y, elas têm uma relação aqui a partir de um conjunto de pontos experimentais, tá certo? Eu vou propor uma função matemática que modele essa relação de comportamento entre x e y. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar a gente vai falar sobre como é que a gente vai escolher essa função aqui. Tá? Mas o importante é que uma vez escolhida, né, a gente sabe muito bem, entende como é a relação dos dados nesse intervalo AB, onde a gente tem informação, mas a gente quer estudar regiões onde a gente não tem dados. Certo? E por isso que o ajustamento, também chamado de regressão linear, tá certo? Ele é tão importante, tá? Porque a gente quer estudar exatamente essas regiões aqui onde a gente não tem dados. Imagine que isso aqui são os dados de hoje, mas eu quero fazer uma previsão para amanhã, certo? Então, fazer ajustamento ou regressão, a gente faz para tentar prever o futuro. Aqui é o futuro, onde a gente não tem informação. Ou aqui. Tá? Então, aqui a gente tem informação, mas a gente quer estudar essas regiões aqui e fazer previsão. Por isso que ajustamento é tão importante. Então, a gente vai partir de um tabelamento de dados experimentais, tá certo? X e f de xi, onde esse tabelamento, nessa notação, tem n mais 1 pontos. Tá? E a gente vai tentar encontrar a melhor função matemática que representa essa relação entre esses dados aqui. Bom, e novamente falando, as aplicações de ajustamento são imensas, tá certo? Então, tudo que você já ouviu falar de previsão de tempo, previsão de inflação, previsão de consumo, de alguma forma, ali tem ajustamento, tá? Linear ou não linear. Regressão, linear ou não linear. Tá? Então, ela é muito utilizada. Vocês vão utilizar ainda muito dentro do curso de vocês, tá? Então, tem aqui meu tabelamento de pontos, né? Os valores de x estão num intervalo finito. Então, eu vou escolher um conjunto de m funções, chamadas G1, G2, Gn, tá certo? Também contínuas nesse intervalo. Tá? E eu vou escrever minha função de ajustamento dessa forma, uma combinação linear dessas funções G1, G2 até Gn. E isso vai representar, aproximar, certo? F de x. Tá? Bom, então, de forma compacta, a minha função de ajustamento é isso daqui. Né? Quem são essas funções G? Então, são funções elementares, seno, cosseno, ln, polinômios, tá certo? Exponenciais. De maneira que a gente vai tentar representar melhor, essa combinação vai tentar representar melhor. Agora, existe um fator, né? Eu vou falar já já sobre G, tá certo? É importante você ter algum conhecimento a priori sobre o seu problema para uma escolha adequada das funções G. Tá? Então, imagine que eu tenho um conjunto de dados aqui, tem aqui esses são os dados, tá certo? Isso aqui parece um comportamento de uma parábola, tá? Então, como é que eu vou escolher G? Então, eu posso propor G. Tá? E o que é que o método vai me proporcionar? Dentre todas as funções polinomiais do tipo x², tá certo? A regressão linear vai me dar aquela que melhor se ajusta, o valor de A, do coeficiente A, que melhor ajusta esse comportamento de dados.
melhor sob um certo critério. Tá? Mas você vai ter que fazer a escolha das funções G. Né? E não vai, a gente nesse curso não vai tratar disso daí. Tá? Então, como eu falei, as funções G aqui é M. Então, as funções G, elas são funções simples, mas que você deve ter algum conhecimento do seu problema para poder propor as funções. Tá? Então, a gente não vai propor G. A gente vai ver, uma vez que as funções são propostas, encontrar o melhor conjunto, certo? Dentro daquela família de funções, encontrar a função que melhor se ajusta aos dados. Então, como é que a gente faz isso? Imagine que a gente propôs uma função, né, P, né, de ajustamento, tá certo? Genérica. E aí a gente tem, essa aqui é a função P, e a gente tem os valores, né, da minha tabela, o tabelamento, e a gente calcula essas distâncias aqui. Essas distâncias são as medidas de erro, tá certo? Entre o valor real e o valor modelado, o valor real e o valor modelado, o valor real e o valor modelado, uma função de ajustamento. Né? Então, alguns desses valores aqui são negativos, não. É esse menos esse, então essa distância é negativa. Esse menos esse, essa distância é positiva. Tá certo? Pode ser que a função passe exatamente em cima do ponto. São casos raros, mas pode acontecer. Tá? Então, essa distância pode ser zero também, esse erro pode ser zero. Então, eu tenho erros negativos, erros positivos, tá certo? E o que eu quero é tentar minimizar esses erros como um todo. Tá? Então, o resíduo é essa medida de distância aqui. Tá? A gente vai tentar minimizar isso aqui como um todo. Como? Né? Eu quero minimizar simultaneamente tudo. Certo? O ideal é que isso aqui fosse zero. O ideal é que isso aqui fosse zero. Mas não vai ser zero. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode pegar a soma dos resíduos e tentar minimizar essa função aqui. Só que tem um problema, né? Os resíduos, eles podem ser positivos e negativos. Essa soma pode mascarar. Então, esse aqui é negativo, soma com esse, dá positivo, cancela. Então, isso mascara. Então, fazer simplesmente a soma dos resíduos não é uma boa alternativa. Minimizar a soma dos resíduos não é uma boa alternativa. Então, a gente pode tentar olhar para o módulo dos resíduos, tá certo? A gente acaba com um problema de pegar distâncias negativas, erros negativos. Só que essa função aqui não é diferenciável, em torno de x igual a zero. Então, é um problema. Então, e aí o que a gente faz? Pega a próxima função mais simples, que é pegar o quadrado dos resíduos. Então, essa aqui é diferenciável. Tá? A gente não vai ter o problema de pegar erros negativos. A gente só vai somar, porque os erros são todos quadrados. Então, a função que a gente deseja minimizar é a soma dos quadrados dos resíduos. Tá? E aí a gente minimiza como? Isso aqui, derivando isso aí igualando a zero. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de uma função. Essa função vai depender dos parâmetros a 0 até a m. Tá? Então vou derivar φ em relação a cada um desses parâmetros aqui igual a zero e encontrar quais são as condições. Tá? Então vamos derivar. Então a derivada disso aqui em relação a um parâmetro AJ, né? Desce o 2 aqui, desce o 2, somatório de R do resíduo, derivada do resíduo de xi em relação a AJ. Tá? Isso para J indo de 0 até M, que são os M parâmetros. Okay? Então vamos derivar esse pedacinho agora aqui. Então, o resíduo é a função de ajustamento menos f, isso aqui é um número, então a derivada disso aqui é zero, tá certo? Então, P é isso aqui. Tá? Então, se eu derivar isso aqui em relação a J, tá certo? Essa derivada é zero,
essa derivada zero, só vai sobrar GJ. Okay? Então, a derivada de φ em relação a J é o próprio GJ de xi. Tá certo? Para J é indo de 0 até n. Tá? Então, se eu igualo isso aqui a zero, né? Isso aqui igualado a zero, então isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu tenho essa relação aqui, ó, somatório de 0 até n, que é o número de pontos, resíduo de xi e gj de xi, isso é igual a zero. Então vamos expandir isso aqui. Então a gente expande R. O que é R? R é P menos F. P, aqui, ó, menos F. Aí eu coloco esse F pro lado de lá, positivo. Tá? Então é somatório de igual a 0 até n de f de x e g de x. Tá aqui, ó. E do lado esquerdo fica os somatórios aqui. O A0 cai por fora. Somatório de igual a 0 até n de g0 de xi vezes gj de xi. Mais, tá certo? A m somatório de igual a 0 até m de gm de x e gj de x. Isso para j indo de 0 até m. Tá? Então, se quiser colocar isso aqui numa equação só, eu tiro esses j's aqui e coloco tudo num somatório aqui. Tá? Bom, então essa aqui é a equação mais geral. Tá? E observe que esse sistema tem uma única solução, um único mínimo. Okay? Bom, vamos ver como é que a gente se aplica isso aí num problema. Tá? Então a gente vai considerar o tabelamento aqui, esse tabelamento. E a gente vai tentar calcular a previsão para os meses de outubro, novembro e dezembro, considerando que esse tabelamento aqui tem um comportamento de uma reta. Tá? A função de ajustamento é linear, uma reta. Então, se ela é uma reta, é isso aqui a minha função de ajustamento. Então, minha função G0 é 1, minha função G1 é x. E aí, ó, eu tenho isso daqui, tá certo? J vai de 0 até 1. Tá? Então, eu tenho duas equações aqui. Tá? Se você quiser pensar aqui, ó, olha para cá. Tá? Então, eu vou ter G0, G1, para J perdão, G0, G0, aqui, ó, J, quando J for 0, né? E aqui eu vou ter G1, G0, tá? E quando J for 1, eu vou ter G0, G1, 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 tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, meu sistema de equação, tá certo? Tá? Meu somatório, meus pontos de tabelamento das funções G0 vezes G0, G0 vezes G1, isso é F vezes G0 aqui, e o outro vai ser G0, G1, 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 F de G1. Okay? Onde G0 é 1, G1 é x. Tá? Bom, vamos lá. Eu preciso encontrar que valores são esses aqui para depois resolver meu sistema de equações lineares. Então tá aqui minhas funções, meu tabelamento. Isso aqui, G0 é igual a 1, G1 é igual a x, G0 ao quadrado é 1 ao quadrado, G1 ao quadrado é x ao quadrado, isso aqui é 1 vezes x, isso aqui é f vezes 1, isso aqui é f vezes x. Tá? Então estão os valores de x e os valores de f aqui. Então, G0 é 1, sempre. Tá? G1 é x, ó, x. Certo?
G0 ao quadrado é 1. Tá? G1 ao quadrado é x ao quadrado. X ao quadrado. Tá? G0 vezes G1 é 1 vezes x, que é x. F vezes G0 é f vezes 1, então é o próprio f. F vezes G1 é f vezes x. F vezes x. Tá? E aí a gente vai ter que fazer os somatórios desse, desse e desse. Então, fizemos o somatório. E aí a gente encontra o sistema a ser resolvido em A0 e A1. Tá? Somatório aqui, ó. Então, esse termo é esse daqui é esse termo aqui é o comum, tá? Esse é esse, e esse é esse. E a gente resolve esse sistema aqui. Resolvendo esse sistema, a gente vai encontrar que A0 é 1.928 e A1 menos 0.123, tá certo? Então, essa aqui é a nossa função de ajustamento. Tá? Então, a previsão de inflação para outubro, novembro e dezembro, usando a notação que outubro é 10, novembro é 11 e dezembro é 12, são essas previsões aqui. Bom, aqui tem um exercíciozinho que vocês podem fazer depois. Lembre-se, isso aqui é uma função de ajustamento linear, tá certo? Por quê? Ela é linear em relação aos parâmetros. Não é porque isso aqui tá assim que ela não é linear, tá certo? Isso aqui é um ajustamento linear, porque os parâmetros A e B são lineares, ok? Bom, e quando a função é não linear, tá certo? Então, primeiro, a linearidade vem em relação aos parâmetros. Se os parâmetros são lineares em relação a p de x, então a função é linear. Tá? Então, isso aqui é um ajustamento linear, porque A e B são parâmetros lineares em relação à minha função de ajustamento. Tá? Mas nem sempre acontece isso. Então, quando p de x é não linear, tá? O que a gente pode fazer? Tá? Então, vamos lá. Às vezes é possível a gente fazer uma transformação na função de ajustamento. E a gente consegue linearidade. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Vejam aqui, por exemplo, minha função de ajustamento dessa forma. Então, se eu aplico uma transformação tirando o ln aqui, ó, tá? Então, eu encontro funções aqui, ó. Uma constante vezes uma função, mais uma constante vezes outra função. Onde isso aqui vai ser ln de A. E eu fiz uma transformação, aplicando logaritmo. Tá? Então, fazendo essa transformação, eu consigo voltar o sistema a ficar linear. Tá? Então, a linha e B são lineares em relação a P'. Tá? Aqui, eu tenho, por exemplo, minha função P de x, meu ajustamento é isso aqui. Tá? Então, se eu pegar a inversa disso aqui, P' for 1 sobre P, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma regressão, tá certo? Linear em relação aos parâmetros A, B e C. Tá? Então, aqui também tem a linearidade em relação aos parâmetros que eu estou estudando. Tá? E aí eu fiz essa transformação. Essa outra, por exemplo. Tá? Então, se eu pegar P' como sendo P ao quadrado, então, aqui, ó, eu encontro P de x nessa forma aqui. Tá? Linear novamente. Tá? Tem que tomar cuidado, né? Para não achar que linearidade é simplesmente, certo? Se
a linearidade em função se a linearidade em relação à variável x, a linearidade em relação aos coeficientes, certo? Aos coeficientes a serem ajustados. Porque o método mínimos quadrados vai trabalhar com os coeficientes, não com as funções. Com as funções elementares, mas sim com os coeficientes. Tá? Bom, alguns exemplos onde você não tem, tá certo? Linearidade. Por exemplo, se minha função de ajustamento for dessa forma, a ao quadrado mais bx. Certo? Se eu fizer uma transformação e disser que a linha é a ao quadrado, né? Portanto, a é raiz de a', pode ser que eu encontre aqui, nessa função de ajustamento, eu encontre um valor de a' negativo. E aí? Se eu fizer o ajustamento dessa função aqui, encontrar uma linha negativa, eu não consigo simplesmente aplicar o método. Tá? Vamos ver um outro exemplo. P de x igual a A que multiplica x mais b. Ou seja, minha função de ajustamento da forma ax mais ab. Certo? Onde os parâmetros são constantes. Os parâmetros que eu tenho que ajustar é a e b. Certo? Bom, se eu fizer a vezes b como uma constante e mudar isso aqui, dizer que isso aqui vai ser um novo parâmetro que eu chamo c, tá certo? Então eu consigo definir uma função de ajustamento ax mais c. Eu poderia aplicar o método de mínimos quadrados aqui. Bom, aplicar você poderia. Né? Mas o que acontece? O parâmetro c, tá certo? Ele é uma combinação linear dos parâmetros a e b. E a gente exige, lá no começo, se vocês forem ver, né, a gente toma como base, certo? Lá no começo aqui, a gente toma como base que as funções, tá certo? Tá, tá. Esses parâmetros são linearmente independentes, né? A1, A2, isso é linearmente independente. Tá? Então a gente pode simplesmente supor, tá, que fazer essa transformação e achar que a gente pode aplicar, certo? Porque vai dar problema. Né? Vai dar problema. Tá? Então, esses são alguns exemplos aqui. Né? Deixa eu passar aqui de volta, né? Então, esses são, aqui, são alguns exemplos onde a gente simplesmente não consegue fazer. A gente não consegue fazer o ajustamento linear, tá certo? Para essas funções. Tá? E esse aqui, a gente consegue fazer ajustamento linear mediante a uma transformação, certo? Bom, a pergunta é, quando eu transformo o meu problema, tá certo? Isso garante que o meu problema original, né? Então, eu estou aqui, meu problema original é esse. Eu faço uma transformação, tá? Eu faço o método de mínimos, aplico o método de mínimos quadrados aqui. Encontro a menor condição aqui, tá certo? A melhor configuração de aqui. Isso garante que também seja a configuração mínima aqui do erro aqui. Isso garante que seja a configuração mínima do erro aqui? Não. Tá? Não existe uma garantia estritamente dizendo que isso vai acontecer. Mas, mesmo assim, tá certo? Mesmo que não ache essa garantia, a gente vai ter, tá certo? Um valor que vai ser um valor pequeno, né? Quer dizer, o erro, talvez, o somatório dos resíduos quadráticos, não existe uma garantia de que ele vai ser o mínimo aqui, mas ele vai ser pequeno, tá certo? Então, diante das circunstâncias, tá certo? Isso não é tão preocupante e a gente assume que a gente pode fazer esse tipo de consideração na prática, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Considerando o mesmo exemplo anterior lá, considerando que a nossa função de ajustamento é a forma exponencial aqui, A0 exponencial de A1x, onde a gente deseja calcular e encontrar os coeficientes A0 e A1, tá? Então, a gente vai aplicar o ln, né? E aí a gente vai encontrar aqui, ó, uma função de ajustamento P',
igual a 0' mais A1', onde a 0' vai ser ln de A0, certo? E a gente vai alterar a tabela, né? Então a gente fez uma alteração na função de ajustamento, tem que fazer a mesma alteração na tabela. Tá? Vamos aplicar o ln aqui, certo? Na tabela. Aplicado ln. Então a gente vai ter aqui, ó. A gente não tem mais f, tem ln de f, tá? G0 é 1, G0 é 1 e G1 é x. Tá? Então, 1x, tá? Eu já vou colocar o somatório aqui. G0 vai ser o somatório. Aqui embaixo é o somatório. Tá? G1 é x ao quadrado. Tá? G0 vezes G1 é x. Né? E aqui eu tenho ln. ln vezes 1. Depois eu tenho ln vezes x. Tá? E aí eu somo isso aqui tudo e vou precisar desses 5 coeficientes aqui. Tá? Com esses 5 coeficientes, eu calculo A0', calculo A1, né? Isso aqui é o logaritmo, né? Então eu calculo a exponencial disso aqui. Então está aqui a exponencial. Tá? E minha função de ajustamento vai ser 2,58. Exponencial de 0,201x. Ok? Bom, e aqui um exemplo onde vocês podem utilizar esse tabelamento para calcular outros formatos. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Deixa eu compartilhar aqui, cancelar a gravação.